Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, 26 de novembro de 2023, nós chegamos ao final do ano litúrgico 2023. Nós ainda ficaremos, com o ano 2023 até às 18 horas do sábado que vem, quando nós entraremos nas primeiras vésperas do Advento e já com o ano 2024. Mas a igreja encerra oficialmente neste domingo o ano 2023. Hoje nós encerramos também o ano vocacional 2023. Nós trabalhamos o ano inteiro sobre o tema da vocação. Hoje também nós encerramos o ano vocacional. Hoje nós vamos ouvir a terceira parábola escatológica. A primeira foi as 10 virgens, a segunda é os talentos, e hoje o Rei Universal, que é Jesus Cristo. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. O evangelho de hoje é bastante extenso, e ainda nós temos como textos bíblicos o profeta Ezequiel, e nós temos também São Paulo com a primeira carta aos Coríntios na segunda leitura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então assentará-se em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é bastante extenso, então não dá para a gente fazer muito comentário aqui, mas nós estamos nesse dia também celebrando o dia do leigo. Então, o leigo é aquele que não faz parte da hierarquia da igreja. Então, leigo no seu sentido estrito é aquele que ainda não conhece,
aquele que ainda falta conhecimento. Só que na linguagem eclesiástica, na linguagem da igreja, o leigo é aquele que não inseriu na hierarquia da igreja, sobretudo nos 3 graus da ordem, né? Que é a ordem do diaconato, do presbiterado e do episcopado, ou seja, o diácono, o padre e o bispo. Então, se não faz parte dessa ordem, nenhum grau da ordem, então é o leigo na igreja, é aquele que exerce o seu ministério batismal. Então, hoje, nesta solenidade, que apresenta Jesus como Rei do Universo, as leituras elas nos falam do reino de Deus comparado a um rebanho e apresenta-nos a realidade que Jesus semeou, que os discípulos, que no caso somos nós, chamados a edificar na história através do amor e que terá o seu tempo definitivo no mundo que há de vir. A primeira leitura é a imagem do bom pastor para apresentar Deus e para definir a sua relação com os homens. É do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de 11, 12, 15 a 17. A imagem sublinha, por um lado, a autoridade de Deus e o seu papel na condução do seu povo pelos caminhos da história. E sublinha, por outro lado, a preocupação, o carinho, o cuidado, o amor de Deus por todos nós. O Evangelho que acabamos de ouvir, ele apresenta-nos um quadro dramático, o Rei Jesus a interpelar os seus discípulos acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo com os pobres, os débeis, os desprotegidos. A questão é esta: o egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não tem lugar no reino de Deus. Quem insistir em conduzir a sua vida por esses critérios ficará à margem do reino. Na segunda leitura, Paulo lembra aos cristãos que o fim último da caminhada do crente é a participação nesse reino de Deus. O reino de vida plena para o qual Cristo nos conduz, para o qual Cristo nos chama, para o qual Cristo nos orienta. O Cristo é esse farol que nos orienta para esta vida. Hoje é um tema batismal. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo pelo batismo e tudo que fizer a um de nós, estamos fazendo ao Cristo, seja bondade ou seja maldade. Que o Senhor nos ajude de fato a sermos caridosos e prestativos e a vivermos neste mundo de fato como irmãos e irmãs, comprometidos com a missão que Ele deixou para nós ao voltar para o Pai. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É o final deste Evangelho de Mateus. Mateus 28, 20. Ele foi para o Pai, mas o teu Espírito, o Espírito Santo enviado pelo Pai e o Filho, continua em nós, nos motivando, nos impulsionando, nos inspirando e nos orientando. Abramos o nosso coração, nossa mente para a ação do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe o seu dia, seu domingo e a sua semana.